em nome do povo falesense, declaro aberta a 13ª sessão ordinária do Poder Legislativo e convido o vereador Valdir Aniceto Prado para desfalcar o Programa Nacional. Solicito a execução do hino da Bahia. Ofício do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, o presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, desembargador Pedro Carlos Bittencourt Marcondes, oferecido vice-presidente, desembargador Wender Maruta, o corregedor-geral de Justiça, desembargador Antônio Sérvulo dos Santos, e o diretor do Fórum da Comarca de São Sebastião do Paraíso, juiz de direito, Oswaldo Medeiros Melli. Convido para a instalação do Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania na Comarca, dia 5 de novembro de 2015, às 17 horas, lá no Fórum Campos do Amaral, Avenida Dr. José Oliveira Brandão Filho, 300, Jardim Mediterrâneo, São Sebastião do Paraíso. Não sei se os senhores vereadores receberam, eu vou pedir a assessoria para passar uma cópia a cada um dos senhores vereadores. Ofício do presidente do Conselho Administrativo do IMPAR. Prezado senhor, com o presente vimos dar-lhe ciência da composição do atual Conselho Administrativo do Instituto de Previdência dos Servidores Municipais do município de São Sebastião do Paraíso, IMPAR,
empossados no dia 29/10/2015, nos termos do artigo 17 da Lei Municipal, número 335/03. Presidente, Wellington Bonacini de Carvalho. Suplente, Luiz Antônio da Paixão. Vice-presidente, Isabel Cristina Campinelli Moraes. Suplente, Adriana Rogério Franco. Secretários, Ubirajara Tiago Medeiros Ferreira. Suplente, Fulvio Domingos da Silva. Sem mais argumento, respeitosamente apresentando nossas cordiais saudações, o Wellington Bonacini de Carvalho, presidente do Conselho Administrativo do IPAR. Desejar um bom mandato para o Edinho, né? E torcer para que todos os problemas sejam sanados. Isso aí. Eu acho que houve, teve uma votação por unanimidade, né? Inclusive o servidor indicado pelo senhor prefeito votou no Edinho também, então acho que uniu todos, o sindicato, a Câmara e o prefeito em torno disso, para que possamos resolver os problemas dos aposentados. Isso, senhor presidente. Bem lembrado, e a gente vê agora a composição nova na direção do IPAR. Tomara que isso que o senhor acaba de dizer seja de verdade, porque tudo indicava que o problema da birra do prefeito seria com o presidente do IPAR. Isso ficou até claro demais, né? Para quem acompanha o meio político sabe que este era o único problema, né? Não tinha outro. E agora, com essa então nova eleição e uma nova direção do IPAR, Deus queira que realmente os aposentados sejam contemplados, comecem a receber de fato o que tem direito, né? E a gente acaba de vez com essa batalha que durou aí um ano, até mais de um ano, e que infelizmente culmina com uma CPI, com um estudo da Câmara em cima de um assunto que poderia ter sido evitado, né, senhor presidente? Não se justifica, não se entende o que aconteceu na cabeça do prefeito para ele agir da maneira que agiu em relação aos aposentados. Ainda bem que mudou a direção e a gente tem essa esperança de que de fato as coisas melhorem. Sem dúvida, Norberto. Eu acho que a Câmara foi feliz também de indicar o servidor Edinho, ele já foi presidente daquela instituição, né? É advogado, tem um bom relacionamento com todos. Eu acho que isso vai ajudar muito. Tomara que tenha resolvido por vez, né, o problema do IPAR. Convite. A Companhia de Saneamento de Minas Gerais e a Escola Municipal de Termópolis têm o prazer de convidar para a programação especial de premiação do roteiro História em Quadrinhos, Turma do Chuá, no dia 6/11/2015, às 9 horas, na Escola Municipal de Termópolis, povoado Termópolis, em São Sebastião do Paraíba. Ofício do secretário de Agricultura, Mário Vestim. Excelentíssimo Senhor, a Prefeitura Municipal, através da CIDEAG, o Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agropecuário, vem honrosamente convidar Vossa Excelência e sua equipe de colaboradores participarem da primeira DESTEC, HF, Primeira Feira de Desenvolvimento Tecnológico, em Hortifruti de São Sebastião do Paraíso, no dia 12 de novembro de 2015, às 7h30 da manhã, no Parque da Serrinha. Contando com a nobre presença de todos, desde já agradeço cordialmente Mauro Vestim, secretário municipal de Desenvolvimento Agropecuário. Convite para a 11ª Conferência Municipal de Assistência Social, Prefeitura Municipal de São Sebastião do Paraíso, através da Secretaria de Saúde e Ação Social do Conselho Municipal de Assistência Social, tem a honra de convidar a Vossa Senhoria para participar da conferência no dia 6 de agosto, às 18h30, aqui no Teatro Municipal Sebastião Furlan. Contamos com sua presença, Secretaria Municipal de Saúde e Ação Social. Ofício da 18ª Região de Polícia Militar, 18ª Companhia Independente de Meio Ambiente e Trânsito. Excelentíssimo Senhor, a 18ª Companhia Independente de Meio Ambiente e Trânsito, Unidade de Execução Operacional, pertencente à 18ª Região da Polícia Militar, foi criada no ano de 2010
e possui como atribuições a execução do policiamento de trânsito rodoviário de meio ambiente nos 55 municípios da região sul e sudeste do estado, tendo como destaque as cidades de Poços de Caldas, Passos, Alfenas, São Sebastião do Paraíso. No âmbito do trânsito rodoviário, a unidade executa diuturnamente policiamento ostensivo, preventivo em uma malha viária de 1.632 km de rodovias estaduais e federais, delegadas as quais estão distribuídas geograficamente em toda a região citada. Com relação ao policiamento do meio ambiente, este é executado numa área de extensão de 25.425 km e numa área alegada de 1.197 km e 82 metros, sendo que dentre as principais atividades realizadas estão incluídas as fiscalizações dos setores de pesca, fauna, flora, recursos hídricos e poluição, além de projetos de educação ambiental que têm como público direto as crianças do ensino fundamental. A 18ª Companhia Independente de Meio Ambiente e Trânsito possui sua sede na Rua Marechal Deodoro, número 944, no centro de Poços de Caldas, cujo telefone para contato é 35-3697-4800, a fim de que possamos apresentar as peculiaridades que cada atividade especializada realiza em prol da sociedade. Gostaríamos de convidar Vossa Excelência para, quando possível, visitar nossa unidade. Atenciosamente, Alexandre José da Silva, Tenente Coronel PM, comandante da 18ª Companhia da Polícia Independente do Meio Ambiente. Fica aí o convite aos senhores vereadores. Passamos agora a nossa pauta. Não temos tribuna. Passamos para os novos projetos. Projeto de Lei 4580 autoriza a implantação do Programa Municipal de Prevenção ao Suicídio. Autor, vereador Marco Antônio Vitorino. Solicita ao seu secretário que faça a leitura do projeto. A Câmara Municipal de São Sebastião do Paraíso, Estado de Minas Gerais, através dos seus representantes legais, aprova o prefeito municipal sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. Fica autorizado no município de São Sebastião do Paraíso, Minas Gerais, a implantação do Programa Municipal de Prevenção ao Suicídio. Parágrafo único. O Programa Municipal de Prevenção ao Suicídio objetiva principalmente identificar portadores de quadros prodrômicos potencialmente indicativos do comportamento suicida com o fim de inibir seus portadores de desfechos trágicos antes que tenham a oportunidade de submeterem-se às medidas terapêuticas disponíveis. Artigo 2º. O Programa Municipal de Prevenção ao Suicídio será desenvolvido em parceria entre as secretarias municipais pertinentes sob a coordenação da Secretaria Municipal de Saúde, com base nas seguintes diretrizes com prejuízo de outros a serem instituídas. Primeiro, capacitação de profissionais que compõem as equipes das PSFs, Programa de Saúde da Família, e outros profissionais que possam aderir a este programa, em parceria com as entidades comerciais e ministérios locais, ONGs, instituições de ensino ou qualquer daqueles que guardam pertinência com essa matéria para identificação de sintomatologia própria de quadros de reconhecimento relacionados ao comportamento suicida. Utilização de canais de atendimento, preferencialmente os existentes, para que os cidadãos que se sintam emocionalmente perturbados e com pensamentos suicidas possam eles recorrer em busca de amparo e proteção. Identificar os casos compatíveis de suicídio compulsoriamente notificados e imediatamente seguidos, bem como a seus familiares dos programas pós-serviço ao suicídio. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, São Sebastião do Paraíso, 29 de 2015, vereador Marcos Antônio Vitorino. Pergunta aos senhores vereadores se esse projeto é objeto de deliberação. Quem for favorável permaneça com isso, os contrários se manifestam. Aprovado, o projeto será encaminhado à Comissão de Finanças, Justiça e Legislação. Pela ordem, senhor presidente. Não, Pedro. Tá, rodou hoje, comissão. Pois é, não. Senhor presidente, eu gostaria de falar um pouquinho sobre esse projeto. Até hoje, um profissional da área estaria aqui para poder estar comentando, mas
por um motivo de força maior, ele não pôde vir. Era um médico, especialista no assunto. Infelizmente, vai ficar por uma situação. Senhor presidente, nós sabemos que, não só em São Sebastião do Paraíso, mas em todo o planeta, todo o globo terrestre, esse atentado contra a própria vida vem crescendo absurdamente. Aqui em São Sebastião do Paraíso não é diferente. Eu estou elaborando esse projeto já faz algum tempo, pesquisei, conversei com alguns outros vereadores de outros municípios que deram entrada nesse projeto e há poucos dias nós ficamos sabendo que uma moça também aqui em São Sebastião do Paraíso acabou tirando a sua própria vida. Então isso é lamentável e a gente, como representante do povo, eu acho que nós temos que tentar ajudar essas pessoas. Nós sabemos que muitas famílias talvez não tenham essa informação que um ente querido possa estar ali já com sintomas de depressão, uma tristeza profunda, não quer trabalhar, não quer participar mais da vida. E às vezes a pessoa, por falta de informação, acha que a pessoa não quer trabalhar porque é preguiçoso, porque não gosta de trabalhar, e às vezes a pessoa está com uma depressão muito forte e por falta de uma informação acaba até agredindo aquela pessoa que já está doente, com mais palavras, e essa pessoa cada vez mais vai ter a vontade de tirar a sua própria vida. Então esse programa, senhor presidente, é um programa que nós temos aí os postinhos de saúde, que visita todas as pessoas da nossa cidade, todos os dias. Essas pessoas poderão ser treinadas, buscando informações, se tem alguém assim em casa, falando com a família, passando para elas como é o comportamento dessas pessoas. Então, é um programa, senhores vereadores, que eu peço o apoio de vocês para que essa lei seja aprovada em primeira e segunda votação, depois que passar pela comissão, e que também não fique parado lá, que seja mais uma lei aprovada que vai ficar parado, porque é um programa que realmente, se a Secretaria de Saúde fazer palestra, buscar essas pessoas que têm esse comportamento propício ao suicídio, nós vamos estar salvando muita vida e prevenindo muita gente de estar tirando sua própria vida. Então eu peço o apoio dos senhores vereadores, a justificativa do projeto é grande, não vou ler, porque vai tomar um tempo maior. Eu gostaria só de pedir o apoio dessa casa em cima desse projeto, para que a gente possa realmente estar ajudando muita gente. Sabemos que há 40 segundos, vereadores, não tem uma pessoa atentando contra a sua própria vida. Então, isso no geral, em todo mundo. Mas aqui em Paraíso, eu convivi com pessoas assim, pessoas que sabem, que acabam de tomar uma informação que está com alguma patologia, com alguma doença, ela já entra em depressão e constantemente tem pessoas tentando tirar sua própria vida. Então, é um programa muito sério, muito importante. Eu tenho certeza que se nós aprovarmos e a Secretaria Municipal de Saúde, junto com a assistência social, fazer com que esse programa, com palestra, com esses agentes de saúde, inclusive na Polícia Militar e Bombeiro, tem um índice muito grande de suicídio, viu, vereador? Isso não é só nas classes menores, isso é no geral mesmo, o índice é muito alto. Então, eu conto com o apoio dos senhores, muito obrigado pelo tempo, senhor presidente, e é isso. Parabéns, vereador. Uma parte só. Mas eu parabenizo e penso assim, que realmente, eu também já presenciei alguns casos, já tive perto de mim situações assim, de pessoas que entram em depressão e que a família não tem muito o que fazer. Não existe realmente um plano, um tratamento, assim, um apoio realmente de políticas públicas voltadas para isso. Então, realmente, o projeto é muito importante, eu acredito que vai amenizar muito os problemas de suicídio aqui na nossa cidade. Parabéns. Vai ajudar, vereadora, principalmente aquilo que a senhora acabou de dizer, a orientar essas famílias, empresas. Às vezes tem um funcionário lá, eu também convivi com pessoas de perto na
profissão de motorista, eu presenciei fatos assim que é triste demais. Então, eu acredito que o programa possa, assim, amenizar um pouco, como a senhora acabou de dizer. Muito obrigado pela fala. Parecido das comissões. Projeto de Lei 4570 denomina uma via pública sem terminação de rua João Donizete Terlone. Autor vereador Marco Antônio Vitorino. A Comissão de Finanças, Justiça e Legislação emitiu parecer favorável. Coloca a votação o parecer da comissão. Os favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestam. Aprovado, o projeto está em pauta para a primeira votação. Projeto de Lei 4573 denomina a Rua 13 do Jardim Diamantina de Rua José Luiz Filho. Autor vereador Marco Antônio Vitorino. A Comissão de Finanças, Justiça e Legislação emitiu parecer favorável. Coloca em votação o parecer da comissão. Os favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestam. Aprovado, o projeto estará em pauta para a primeira votação. Projeto de Lei 4574 denomina uma via ainda sem denominação de rua José Caetano de Aguiar. Autor vereador Valdir Donizete do Prado. A Comissão de Finanças, Justiça e Legislação emitiu parecer favorável. Coloca em votação o parecer da comissão. Os favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestam. Aprovado, o projeto estará em pauta para a primeira votação. Projeto de Lei 4575 denomina uma via pública sem denominação de rua Antônio Luiz Soares. Autor vereador Marco Antônio Vitorino. Comissão de Finanças, Justiça e Legislação emitiu parecer favorável. Coloca em votação o parecer da comissão. Os favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestem. Aprovado, o projeto estará em pauta para a primeira votação. Projeto de Lei 4579 denomina uma via pública sem denominação de rua Luiz Urbine. Autor vereador Valdir Donizete do Prado. A Comissão de Finanças, Justiça e Legislação emitiu parecer favorável. Coloca em votação o parecer da comissão. Os favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestem. Aprovado, o projeto estará em pauta para a primeira votação. Projeto de Lei 4577 reconhece como utilidade pública municipal, Associação Comunitária Santos Reis de Radiodifusão. Autor vereador Ailson Aparecido do Nascimento. Coloca o projeto em pauta para a primeira votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado, o projeto estará em pauta para a segunda votação. Acabou. Passamos agora para o plano expediente e a palavra está com os senhores vereadores. Pela ordem. Pode falar. Primeiramente, bom dia a todos, aos novos pares, a Vossa Excelência, a imprensa presente. Eu gostaria de que essa casa fosse enviado um ofício do prefeito municipal pedindo que ele determine para que possa concluir a obra da rua Orlando Lauria, lá no bairro Rosentina, porque lá a situação está crítica e se vier a chover forte, causará um prejuízo maior ainda para o município. Então eu gostaria inclusive que fosse feito o ofício e que fosse colocado essas palavras que eu disse aqui. Gostaria também que enviasse um ofício para a Secretaria de Saúde pedindo que pudesse atender as demandas de exames e de consultas com especialista mais rápido e que também nos informasse sobre a agenda da Santa Casa, se ela não é aberta, por que questão? No meu entendimento, eu acredito que não se disponibiliza de recursos para pagar o profissional contratar as consultas, porque se uma empresa vende serviço, só que ela precisa receber. Então eu gostaria que fosse informado, porque há muita gente na fila. O urologista tem quase 1000 pessoas na fila para um urologista. E quanto a problemas de vesícula, de hérnia,
esses problemas que o início tem o início e o fim é só a cirurgia para resolver, fica 1 ano, 2 anos na fila gastando dinheiro público nesse intervalo entre a descoberta e a cirurgia. Então acredito que as dificuldades na saúde chegam a ser tanto porque há desperdício de dinheiro entre o início do tratamento e até o fim do tratamento. E várias pessoas que têm hérnia já em estado avançado, grande, mas não é considerado como prioridade, urgência, é como eletiva. Só que não é prioridade para certas pessoas e para o médico, mas para vários pacientes aquilo é prioridade. Cada um tem uma função de trabalho e quem sofre é a pessoa. E infelizmente isso tem sido deixado de lado. Pronto-socorro para colocar uma pessoa no seu espaço, a pessoa tem que primeiro fazer uma promessa e implorar, porque se não implorar, não coloca. E eu acredito que a saúde é como uma torneira. No final do ano do mandato, que termina o mandato e tem eleição, para uma reeleição, abre-se a torneira. Passou a eleição, fecha-se a torneira. E as pessoas ficam sofrendo. Então os direitos das pessoas não são respeitados e as pessoas deveriam cobrar mais do poder público. Porque o que a gente vê é que os problemas que tem é por mau atendimento. Porque se agrada às vezes uma maioria, mas deixa uma minoria sofrendo e sofrendo muito. E muitas das vezes não adianta recorrer nem à justiça, porque as brechas na lei favorecem aqueles que têm pessoas formadas no Poder Judiciário para poder defendê-las, e enquanto isso as pessoas ficam sofrendo. Então, o ofício é no objetivo de saber a questão da demora, dos atendimentos, dos exames e também das consultas. É isso que eu gostaria de falar hoje e futuramente a gente aprofunda mais neste assunto, porque o que eu fico triste, como eu disse, é a pessoa chegar lá no pronto-socorro, não resolver, vai na assistência social, não resolve e vem procurar o vereador para resolver um problema para ele que ele já deveria ter sido resolvido no departamento. Eu até vou mais longe. Se um dia não for necessário ter vereador porque o poder público anda certinho, eu ficarei feliz por não ser vereador, porque não há necessidade de um vereador, porque o poder público, o executivo, cumpre o seu papel da forma que deve ser cumprido. Só que infelizmente eu acho que do jeito que está, não está fácil, porque eu estou lá com alguns problemas para resolver e eu acho que é só o Ministério Público, não tem muito caminho. Tá? Era isso que eu queria deixar aqui. Bom, a rua que Vossa Excelência disse é aquela rua, Valdir, que nós estávamos conversando lá no fundo do cemitério. Acho que já engoliu até um Fusca ali, né? Infelizmente, nós estamos sem secretário de obra também. O João deveria fazer igual os outros secretários estão fazendo, entrega pertinho lá pedindo, porque não está adiantando nada. A cidade está abandonada, a essa rua aí lá do fundo do Rosentino, tem pouca vergonha para aqui. Tá aqui, ó. Eu vi lá. O Valdir também já olhou lá. Coloca a propositura do vereador Zé Luiz Wellington em apreciação dos senhores vereadores. Quem for favorável pela pessoa, estão os contrários que se manifestem. Aprovados, os ofícios serão enviados em nome da casa. Pois Vossa Excelência passa as palavras do seu valor lá para o Zé Maria, por favor. José Luiz Correia, por favor. Eu vou dar continuidade ali um pouco ao que o senhor acaba de dizer, que a cidade está abandonada. É isso mesmo. A gente já está cansado desde o início do mandato do atual prefeito, que entregou as traças e está aí sem nem ninguém cuidar, abandonada de fato, e parece que ele acha que não.
parece que a cidade está bem e que a gente não pode ficar falando muito isso aqui não, porque fica bravo também e começa a retaliação para todo lado. Isso daí é um caso também verídico, né, que a gente sabe, porque a gente tem vivido na pele o que tem saído lá do prefeito. Eu quero dizer também aqui, hoje eu vou ser breve, mas eu ontem fui lá na minha casa, a Dorcelina está aqui, né, Dorcelina? Você foi fazer uma reclamação, já é várias vezes que ela faz. Oi, Dorcelina, a iluminação na passarela, é isso, Dorcelina? É na rua também, lá. Qual que é a rua mesmo? Senhor presidente, eu estou de verdade, estou consultando aqui só um minutinho, viu? Tranquilo, vereador. Dorcelina, qual que é o nome da rua, por favor? Eu não me lembro. Dorcelina, você falou para mim, eu não lembro. Rua? Nossa, Danilo, eu não sei o nome do que é o negócio do Rafael Henrique Duarte. Tá bom, é Rafael Henrique Duarte, na passarela, não é isso? Na passarela do São Francisco. No São Francisco também está faltando também lâmpada, que está queimado lá, né? Está faltando iluminação. Tá certo, tá certo. Então, nós estamos registrando aqui o sua solicitação, viu, senhor? Tá bom. Obrigado. Pode deixar, viu? Presidente, obrigado, viu, pela fala da Dorcelina aqui junto com a gente. Mas é isso, quanto à iluminação pública daquela região ali, né? A gente já tinha reclamado muito ali daquela parte ali do trevo, da Copada, da parte de baixo, São Francisco, Vila Jovem do Trem, aquela região ali, não tem tido assistência do pessoal que cuida da iluminação pública. E Vereador, ali no São Francisco, eu até pedi também, lá já tem mais 2 anos, um outro poste para colocar ali perto da passarela, que realmente é um escuridão ali. Já fui lá na Márcia, já fez, já andou, mas não tem jeito. Mas nós vamos mandar o ofício, vamos mandar. Se assim. Na verdade, um outro assunto que a gente não aguenta mais falar também aqui, mas nós temos que falar porque as pessoas procuram a gente para saber. As casas populares. Senhor presidente, o senhor por acaso tem algum conhecimento que eu não tenho? Não, é o mesmo que os companheiros têm, está na caixa, né, meu filho? A última vez foi o vereador Valdir, acho que o Zé Lido Eric que falou. A parte da prefeitura está pronta. É a Caixa Federal, nós temos cobrado, né? Nós enviamos um ofício para a Caixa, senhor presidente. Já foi para a Caixa, você não responderam nada? Não, vamos reiterar de novo. Vamos reiterar? Muito bem. Da Caixa, agora está faltando algumas pessoas que tinham sido contempladas, mas por problemas que teve que passar para o suplente, informações devidas, a prefeitura estava terminando de concluir, porque tem que ser entregue as 312 juntas, e o restante, segundo o gerente da Caixa aqui, que já não é mais dele, é a instância de cima, na verdade segundo o Ministério da Habitação, para liberar a data. Ele gostaria de que fosse entregue no dia 27 de novembro, mas ele não marcou essa data porque depende de cima. Ele falou assim, agora não depende mais de mim, está tudo pronto para ser entregue. Falta essa conclusão de alguns nomes que teve que ser substituídos e está terminando, mas tudo aquilo que a gente podia ter feito comigo e com o Elinil, que está acompanhando esse caso e viajou com a gente, está apenas essa pendência. Então a gente espera que seja feito, inclusive esse ofício mesmo, mas para que eles enviem para o departamento que está gravando. Porque às vezes vai enviar para a Caixa, ela vai responder nesse sentido, a mesma coisa, e que ela envie esse ofício para quem tem que nos dar uma resposta dando a data que será entregue. Porque se chegar lá, ele vai responder que a obra está entregue para eles
e só falta marcar a data da entrega, que não é de responsabilidade deles marcar. Vereador José Luiz Correia, às vezes você entrando em contato com o secretário de governo da Ircunha, pode ser que agilize para nós lá, né? Porque eu entendi, ou não entendi direito, o vereador José Luiz Correia, que está vendo nomes ainda de pessoas? Tinha alguns nomes ainda há 15 dias atrás, Isso é brincadeira. que deu, quando foi passar pela caixa, pessoas que não deram as informações corretas, e quando foi puxado os seus dados, havia inconformidade, ou pessoas que tinham o imóvel e tentou burlar o sistema. Não, mas ó, eu estou falando o seguinte, pelo tempo que faz isso, se estiver pendente nisso, ó, ele está brincando com a gente, né? Aí o município, vereador, não. dessa parte que aconteceu, eu acredito que foi uma falha do município, porque quando estava 40% das obras construídas, eles deveriam, mas já começou errado, né? Primeiro tem que fazer o loteamento com infraestrutura. Eles liberaram fazer o loteamento sem infraestrutura. E aí foi virando, como se diz, esse ângulo de caroço, né? Vereador João Luiz, queria uma parte, senhor, só para uma sugestão aqui. Lá eu estive também visitando as casas, a gente até vê já os maus tratos que estavam com as casinhas lá. Né? Tá horrível. Então agora ouvindo aqui o debate, eu vi lá, eu também já fui questionado por algumas pessoas, o mesmo questionamento que vários vereadores têm aqui, e as casas, quando vai entregar as casas? E a gente não tem a resposta exata para dar para essas pessoas. Parece que elas até nem confiam mais na gente. O que me passou pela mente agora? O que seria uma sugestão, até como presidente da Comissão de Viação de Obras Públicas? Que a gente conseguisse, aqui os vereadores que entendessem participar também, uma reunião, não uma presença aqui na tribuna, não, mas uma reunião aqui, para a gente poder adquirir respostas, junto com a CEMIG, junto com o representante da Caixa e junto com o Irineu, que é o representante do município nessa comissão aí, que ficou para cuidar do assunto Casa Popular. Que aí eu acho que seria praticamente uma criação, a gente ia ter a verdade, a gente ia ter a realidade, para a gente poder estar explicando para os nossos eleitores, para as pessoas que foram beneficiadas, né? E que falasse a verdade. Se vai entregar amanhã ou depois, mas que a gente tivesse a verdade para responder para as pessoas. Seria até uma sugestão, essa que eu deixo para casa. Então, mas falar para nós, para mim, eu, sinceramente, com todo respeito a todos, não engulo essa de lista de pessoas que não está aí na lista. Isso é uma brincadeira, foi em 2 anos. Não, já foi escolhido os 312, os deficientes, os idosos. Então, mas aí tem gente ainda falando que até o Zé acabou de dizer, que 15 dias atrás já tinha substituto, não é isso? Ainda tinha casos que ainda tinha problema. Isso aí é uma votação, tem alguém brincando com a gente com isso aí, sabe? Isso me cheira mais um problema político e eleitoral para o ano que vem, me cheira mais isso, sabe, do que qualquer uma outra coisa. Mas a gente vai procurar saber melhor disso, porque falar para a pessoa que ainda estão vendo os nomes dos pretendentes, dos que vão realmente falar, eu não tenho coragem de dizer isso a ninguém. Porque é uma vergonha deslavada que não tem nem cabimento dizer uma coisa dessa depois de 2 anos. Permite uma parte? Eu acho que esse gerente até é mal informado, porque quando a Caixa fez o sorteio, já sorteou 100 pessoas a mais. Para que aqueles que esbarrassem no cadastro nacional da Caixa, do usuário lá, eles já têm o nome lá. Então esse gerente, acho que ele até é mal informado. É um absurdo. Vereador, se esse gerente está mal informado, é ele que cuida. É o Bruno lá de Divinópolis, que eu conversei com ele. Não, quem me falou foi ele. E ele é o responsável lá em Divinópolis. Ele está ansioso para a entrega da obra. Quem o Arineu tem conversado é com ele, vai em Belo Horizonte é com ele. E acredito que ele não é mal informado, não. Eu acredito que quem está ansioso para entregar é a construtora, está gastando uma nota com o guarda. A construtora já entregou a obra para a Caixa. Já está entregue a obra para a Caixa. Os guardas que estão lá, parece que é deles.
E a Caixa não entrega. Até entregar isso tem que cumprir. Vereador Roger, o prefeito também tinha que envolver mais nisso. Ele fala que a parte da prefeitura está pronta, mas é o chefe da cidade. Ele tem muito mais força porque nós tudo aqui envolvemos. Entendeu? Eu acho que ele tem que fazer alguma coisa também, não é falar que a parte da prefeitura está pronta e ficar esperando, né, vereador? Não, você tem razão. Então, acho que eu pedi para o vereador líder também cobrar para nós Isso, o prefeito pode, ele tem força. Ele manda no juiz, ele vai resolver o negócio na Casa Popular de país. Pelo amor de Deus. Isso é uma coisa que, para ele, é pequeno. Nós sabemos disso. Depende da boa vontade dele, sim, sabemos disso também. Agora, uma outra coisa, então vamos, senhor presidente, então vamos pedir de novo para a Caixa. Vamos reiterar tudo. Porque aí a gente vai apurando aí realmente quem é que está enrolando a gente. Inclusive para esse de Dignópolis, né? Porque, ó, era junho, passou para julho, passou para agosto, passou para setembro, e vem que a gente fica mentindo para as pessoas. Né? A parte da CEMIG, eu acredito que já esteja pronta, porque está até dominadinho lá já. Eu sei, tá certo. Eu acho que a parte da CEMIG não tem mais Vamos nada. aguardar essa informação. Continua. Ninguém aguenta mais também informar que a Casa Popular vai ser entregue no mês que vem, depois passa o mês que vem, é o outro mês que vem, sabe? Não, já virou, não dá mais, não dá. As pessoas estão até rindo da gente, mas não dá mais isso para eles, não dá, pelo amor de Deus. Ora, mais ou menos isso, eu queria apenas agora para terminar minha fala aqui, parabenizar o ex-presidente do Faro Rildo, que fez um brilhante trabalho, sofreu na pele o que muitos vêm sofrendo no município inteiro, né? Eu sei disso, né? Muitas vezes o senhor é um pivô ou é um ponto de referência para não fazer maldade para o senhor, não, mas todo mundo que depende do trabalho do senhor, né? Isso feito visível, olho visível aí, todo mundo vê, né? Então, o problema do senhor aí, dos filhos, né? Que a gente viu que ele liberou aí também tudo para pegar o que é possível, prejudicou os comerciantes da cidade inteira, né? E é uma tática contra aqueles que não concordam com o prefeito. É uma tática dele. Né? Infelizmente nós passamos por isso, eu estou ainda vivendo isso aqui, né? Estou vendo na pele isso, eu senti pelo senhor também, vi o que aconteceu. Eu achei o senhor de bom senso, o senhor teve tolerância, paciência, suportou o período todo que o senhor foi presidente, lidando, documentando, registrando e, de qualquer maneira, o senhor fez um trabalho de muita paciência e eu tenho que parabenizá-lo pelo trabalho e pela paciência que o senhor teve em levar até o fim o seu mandato. Eu, como também já foi falado aqui, inclusive, espero que a gente lamenta, inclusive, a saída do senhor, mas a gente sabe também que é um problema de período mesmo, de legislação, e que tem outro que assumiu o trabalho. Tomara que o que assumiu agora tenha mais liberdade e pelo menos tenha mais aceitação por parte do prefeito em resolver o problema, não só do IPAR, né, mas o problema dos aposentados, que parece até que morreu gente com isso. O prefeito torna criminoso quando isso se confirma, a se confirmar. Eu ouvi isso, né? De que tinha, a pessoa morreu e estava no sofrimento danado, não tinha, enfim, por falta de alimento, falta de remédio, falta de receber do IPAR, que é o direito sagrado do aposentado de receber, e não foi possível. Então é isso, mais uma vez, parabenizo o senhor pelo trabalho que o senhor executou tão bem num período que o senhor sofreu muito. Obrigado. Coloco a propositura do vereador Zé Luiz Corrêa em apreciação dos senhores vereadores. Quem for favorável à permanência da comissão, os contrários se manifestam. Aprovados os ofícios enviados em nome da casa. A palavra conta com os senhores vereadores. Pois não, vereador Sérgio. Bom dia, senhor presidente. Bom dia, vice-presidente, novos secretários, novos pares, público presente. Senhor presidente, primeiramente, eu gostaria de fazer uma moção aqui para o novo presidente do INPE, o Hélio Banocini de Carvalho, né? E Deus abençoe ele e possa fazer uma boa administração, tão boa quanto a do Rio do Domingo, né, que também a gente tem esse parabéns para você, para despertar, vou falar do vereador do seu grande trabalho. E você tem certeza do dever cumprido, não é? Também, senhor presidente, eu gostaria de falar aqui em relação ao Senai e também à suspensão das atividades do Podemos.
nos traz preocupação. Primeiramente, o SENAC, os profissionalizantes, né, os médicos que trazem aqui para a nossa cidade. A informação, né, extraoficial vai será fechada. Né? Então, isso nos causa preocupação, nos causa estranheza e também a preocupação de nós fazermos, tomarmos atitudes em relação ao problema do fechamento do SENAC. Gostaria de tornar público e também passar ao programa legislativo municipal para que a gente possa unir nossas forças, né, empenhar aí com os deputados aí para que isso não aconteça. Porque se acontecer vai ser um grande prejuízo para a nossa cidade. E também em relação à suspensão das atividades do Podemos, também que isso é importante porque várias liberações aí estão paradas em relação à suspensão. Esse é mais fácil, a gente, no caso aqui, a gente cobrar o senhor prefeito municipal, o executivo municipal, através de ofício, para que o senhor prefeito tome as devidas providências em relação a esse problema, para que possa ser sanado o mais rápido possível. É só o senhor presidente. Senhores senadores que aprovam o proposto do senador Sérgio, permaneçam os contrários e manifestem. Aprovado, o ofício será enviado à nova casa. Pois não, vereador Gil. Cumprimento a mesa diretora, os nobres colegas, a imprensa, o centro e todos os presentes. Senhor presidente, eu gostaria que fosse enviado um ofício em nome da casa do senhor prefeito, para que seja cumprida a determinação da Lei Municipal 2987, que dispõe sobre o plano de cargos e carreiras do servidor municipal, que determina a avaliação anual dos servidores para promoção. Então, essa progressão dos servidores públicos está parada, porque não está sendo feita essa avaliação como a lei determina. Então, isso tem prejudicado a carreira do servidor nessa progressão de cargos e salários que é devida. Gostaria de pedir duas moções também. Uma de agradecimento ao doutor Henrique José Brigagão de Alcântara, pelo asfalto concedido na rua Antônio Namias, onde está localizada a ANA. Foi um pedido meu e do senhor presidente, que nós solicitamos a ele e ele realmente nos atendeu. E uma moção de pesar na família do Paulinho, do Paulo Pessoni, servidor municipal, que faleceu no final de semana, que era um grande amigo nosso. E... moção de pesar também direcionada em lembrar tudo. Obrigada. Não. E gostaria de também pedir um ofício, senhor presidente, em nome da casa, pedir um ofício em nome da casa, que é o seguinte, na verdade já foi solicitado um ofício para a Secretaria de Saúde para nos dizer sobre quais clínicas que estão credenciadas para realizar o exame de ultrassom. Nós não recebemos ainda essa resposta. Então, agora eu acho que eu vou olhar para o prefeito. E outro ofício, solicitando o seguinte, porque em razão das gestantes das crianças estão sendo enviados para Ribeirão Preto para fazer esses exames. Acontece que eles saem daqui às 5 da manhã, eles têm que estar em jejum, chegam às 5, o exame é marcado para 1 da tarde, é realizado o exame às 4 da tarde e eles voltam às 7 da noite. Então eles ficam até às 4 da tarde, as crianças e as gestantes, sem comer e ainda tendo que reter o ultrassom, geralmente você tem que segurar para poder estar fazendo esses exames. Então, realmente está sendo assim, um problema muito sério com as crianças, com as gestantes, uma falta de respeito, uma vez que nós temos clínicas aqui no município que realizam esses exames. Então, eu gostaria de considerar um ofício do executivo para que ele possa estar nos dizendo o porquê do não credenciamento das clínicas de Paraíso e solicitar que credencie, né, para facilitar esses exames dessas pessoas. E também dizer para dar manutenção no ônibus, porque o banheiro também não está funcionando no ônibus que leva os pacientes para Ribeirão Preto. E são relatórios criados muito rápido, porque é só para dizer que entre os dias 27 e 29 de outubro eu estive em Belo Horizonte na 4ª Conferência Estadual de Política para as Mulheres, com minha assessora e mais 2 delegadas presentes, onde nós representamos todas as mulheres do município
apresentando as propostas elaboradas em conjunto na primeira Conferência Municipal de Política para o Oeste de São Sebastião do Paraíso, e onde nós discutimos as propostas de todo o Estado para que apurasse as melhores para estar entregando à Conferência Estadual, que foi realizada agora recentemente. Durante os 3 dias, nós participamos de palestras, grupos de trabalho e debates para a formulação de propostas que vão ser aplicadas no Estado e também para a efetivação de direitos médicos brasileiros, que vai ter a Conferência Nacional em março. E, com certeza, nós já fomos escolhidos para estar lá representando os médicos brasileiros. Muito obrigada, senhor presidente. Bom dia a todos. Coloco os ofícios sugeridos pela vereadora Nilma em apreciação dos senhores vereadores. Quem for favorável à permanência como estamos contrários, se manifeste. Aprovados e serão enviados no da casa. Pois não, vereador. Quero cumprimentar a nossa mesa diretora, os vários companheiros, e pedir ao senhor presidente um ofício à Secretaria de Obras do município para que seja trocada as lâmpadas lá na Praça José Alonso Souza Valeiros, no distrito da Verdinha, que se encontram queimadas. Temos várias lâmpadas queimadas na praça lá, contando que no próximo final de semana, ou melhor, nos dias 14 e 15, nós teremos lá as comemorações do aniversário de elevação do distrito da Verdinha, e ficaria muito deselegante a gente fazer uma festa bonita lá com lâmpadas queimadas na praça. Então, eu gostaria de sugerir, de pedir, fosse enviado um ofício aí à Secretaria de Obras, que fosse recolocadas essas lâmpadas queimadas o mais rápido possível, inclusive frisando nesse ofício as comemorações aí do aniversário do distrito da Verdinha. Não posso também aqui deixar, senhor presidente, de dizer da minha felicidade com a eleição do querido amigo o Eritinho, o doutor Humberto, que assume agora o Instituto lá como presidente do Instituto do IMPE. Desejar também uma boa sorte a ele, que ele possa conduzir aqui lá com bastante ética, bastante carinho que os aposentados merecem, e que não faça daquele instituto um trampolim político. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado. Coloco os propósitos do vereador Beto, em apreciação dos senhores vereadores. Quem for favorável aos estamos contrários, se manifeste. Aprovado, será enviado conta da casa. Vamos aproveitar então, o vereador Beto, enviar um ofício ao impar da casa, dando os parabéns ao servidor Bertinho,